Oi pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Quem me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, eu vou deixar o arroba aqui na descrição, já começa a me seguir lá. Já sabe que eu tinha sumido porque eu tava sem celular, eu não desisti de gravar vídeos, inclusive tem um vídeo lá no GTV falando sobre isso, então vai lá conferir e já me segue. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que foi sugerido lá no Instagram também por uma pessoa muito querida minha antes de eu ficar sem celular e acabou que eu não consegui gravar, mas eu deixei anotadinho pra não esquecer, que é ansiedade. Então vamos ao que interessa. Bom, eu fiquei bastante receosa de falar sobre ansiedade porque eu não sou nenhuma profissional, nenhuma especialista no assunto, então fiquei com medo de falar alguma bobagem aqui, enfim. Mas aí eu decidi fazer e vou falar, como todos os outros temas aqui do canal, é a minha opinião pessoal, é a minha visão, a minha experiência sobre o assunto. Então, caso tu ache que tem ansiedade, se identifique, escute alguma coisa que pensa, talvez eu seja uma pessoa ansiosa, procure um especialista, procure um médico, né? Apesar de estarmos na quarentena, não sei como é que tá sendo os atendimentos, eu sei que tem pessoas atendendo online, então procure um profissional, que este é um período também bastante, né, que pode influenciar muito crises, então fica ligado e procure ajuda médica, tá certo? Bom, eu creio, na minha opinião pessoal, como eu falei, que a maneira como a gente vive no nosso mundo hoje, a quantidade de informação que chega rapidamente, tudo é muito rápido, né? A gente vive muito intenso. Eu acho que isso tende a nos deixar ansiosos de uma maneira geral. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, tende a ser ansioso. Só que eu acredito que tenha diferentes níveis de ansiedade. O que se manifesta de uma maneira para uns e ou para outros de outra forma, né? Então, alguns acabam atingindo mais, sendo mais pontual, outros mais frequente. Então, eu acho que isso que diferencia. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu fui diagnosticada com depressão, né? Tomo medicação para isso até hoje, mas eu tive crises de ansiedade. Foram situações pontuais, não frequentes. Quando eu tive o estresse pós-traumático, foi um pico de ansiedade que aconteceu, que me levou àquele momento, né? Mas eu não sou uma pessoa ansiosa. O que acontece? Eu acho, por todas as coisas que eu li, pelas informações que eu tenho, pessoas que eu conheço que têm ansiedade, eu acho que é uma definição muito boa para esse assunto, para esse tema, né, para essa palavra, é que a mente da pessoa, ela tá à frente das coisas da vida. O pensamento não consegue ser controlado. Então, aquilo tá vindo na tua cabeça, a pessoa não quer pensar, mas ela não consegue controlar. Ela tá sempre à frente do tempo. Tá sempre sofrendo por antecedência por uma coisa que talvez nem vá acontecer, né? Por alguma coisa que talvez seja muito mais simples do que a cabeça tá gerando. Mas isso não é bobagem. A ansiedade é uma doença, ela deve ser tratada como tal, né? Existe medicação, a gente precisa dos auxílios dos medicamentos muitas vezes, né? A gente tem esse certo receio de não tomar, porque medo de ficar dependente e tal. Eu, pelo menos, tinha no meu primeiro quadro de depressão, eu parei de tomar medicação por conta, porque eu não queria ficar dependente do remédio. Isso foi um erro absurdo, né? Então, não faça, não tenha medo de tomar remédio, eles estão aí pra nos ajudar, né? É claro que é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que vão te ajudar a sair dessa situação, mas não tem problema tomar remédio, tá bom? Faz parte e tá aí pra isso. Mas a gente precisa sempre de um auxílio médico, nunca toma uma medicação, porque o fulaninho toma tal coisa. O que funciona pra um talvez não funcione pra ti, né? A gente precisa sempre adequar a medicação. Eu tomei um remédio que não deu certo, pra outras pessoas eram ótimos. Então, a gente precisa de um profissional, sempre, independente do teu problema, da tua doença. É como uma ansiedade é uma doença como outra qualquer, né? Então, tem que ser tratada dessa maneira. Não pense que é besteira, que é bobagem, que vai passar, porque talvez não passe. Provavelmente não passe, certo? E eu acho que, assim, a ansiedade, ela é... Eu acho não, tenho certeza que ela é uma guerra de pensamentos,
né? É um conflito interno muito grande, sempre tem um monstrinho gritando ali dentro. Eu me sentia assim quando tinha as crises, pelo menos, né? E para uma pessoa que ela é ansiosa, viver com isso diariamente, certamente é muito doloroso, é muito complicado. Então, a gente que convive com que não tem ansiedade e que convive com quem tem, a gente precisa ser compreensivo com essa pessoa. Não é uma coisa fácil, mas a gente precisa estar atento. Talvez, muitas vezes, tu acabou sendo, né, não foi legal com a pessoa sem nem se dar conta. Então, é importante a gente ter atenção e perguntar pra pessoa, né? Eu tenho um convívio bem próximo com quem tem e muitas vezes eu acabei sendo intolerante sem perceber com aquilo que a pessoa estava sentindo, porque a gente não tá vendo. Mas não é porque a gente não vê ou não sente que não é real. Então, quem não tem e conhece quem tem, com certeza tem gente ansiosa por todo quanto é lugar. Fica atento a isso, tá certo? Então, eu fui ler um pouquinho mais sobre o tema, né? Eu já conhecia, já tinha lido muitas coisas a respeito, mas pra gravar o vídeo eu fui me aprofundando um pouquinho mais, pra falar umas coisas mais, né, sérias. E eu vi que a ansiedade, os sintomas da ansiedade, eles são classificados em quatro categorias, vamos dizer assim, que são emocionais, fisiológicas, cognitivas e comportamentais. E aí eu anotei aqui, né, pra não falar bobagem, um pouquinho, alguns sintomas de cada um desses grupos, para que tu que esteja assistindo e ainda não é considerado, não é diagnosticado com ansiedade, talvez perceba e queira procurar uma ajuda, eu deixei aqui, ó. Os emocionais são tristeza, nervosismo, irritabilidade. Não é assim, fiquei triste tal dia. É uma coisa que é frequente. São sintomas emocionais, fazem parte da vida de qualquer ser humano. Mas quando isso se torna algo frequente, né? Aí a gente tem que prestar atenção e ver, não, opa, aqui tem alguma coisa errada, tá? Os fisiológicos são coração acelerado, falta de ar, dor de cabeça contínua, tontura, sudorese, que é, né, o suor acentuado, insônia, dor muscular. Eu, quando tava passando pelo estresse e tudo mais, eu tinha muita dor nas costas. Eu ainda tenho uma condição física, mas eu tinha muita dor nas costas, assim, de uma maneira incrível, assim, não dá pra dizer. Então, isso é um sintoma, o teu corpo te emite sinais de que as coisas não estão bem. Então, preste atenção nos sinais que o teu corpo diz, tá? Se essas dores são frequentes, acentuadas, talvez seja um sintoma que tu seja uma pessoa ansiosa. Nos comportamentais, nós temos impulsividade, pode ser por comida, né? Mas não é porque tu come muito, que nem eu, que tu necessariamente seja ansiosa. Talvez tu só seja descontrolada mesmo. Agressividade, fala acelerada, né? Coisas que não faziam parte da tua maneira de ser e que passam a acontecer frequentemente. Tu te torna uma pessoa grosseira, né? Que fala muito rápido, enfim, coisas que não faziam parte da tua realidade e passam a fazer, vem a ser um sintoma, tá certo? E por último, os cognitivos, né, que são os mais graves, é a dificuldade de concentração, né, que na fase escolar ali ela é bem, abala muito, né, a dificuldade de concentração. Tem muita medicação pra isso também, e às vezes a gente acha que é só um negócio da aula ali, um negócio dos estudos, e talvez seja a pontinha do iceberg de um problema maior. Dificuldade de concentração, tomar decisões, né? Uma pessoa ansiosa, ela não consegue tomar decisão, gente. Uma coisa mais simples que como escolher um lanche é uma tarefa dificílima. Eu sei disso, convivo com isso. Então, isso é um sintoma. Preocupações excessivas, foi o que eu falei antes, né? Talvez a coisa nem seja tão grave, seja algo simples, mas já tá sofrendo por antecedência, fazendo uma tempestade de copo d'água de algo que talvez fosse muito mais fácil. Então, fique atento a esses sintomas, se tu tá te sentindo assim, ou se tu tá vendo alguém próximo teu dessa maneira, né? De repente,
se tu tem intimidade, conversa com a pessoa, né? Talvez diga pra ela, olha, eu acho que seria legal tu buscar uma ajuda e tal, porque faz parte, não é vergonha nenhuma ter ansiedade, quase todo mundo tem. E eu separei algumas dicas ali nas minhas buscas de leitura. Eu achei 5 dicas muito legais para pessoas ansiosas, tá? Que eu também anotei. A dica número 1 é: arrume seu quarto. Essa, eu não sou ansiosa, mas serve muito pra mim. Organizar o ambiente de descanso é fundamental. Me traz uma paz gigante pra quem tem ansiedade. Então, meu Deus, eu não paro de mexer essa mão, né? Eu não tenho ansiedade, é só porque eu sou assim mesmo. Enfim, arrumar o seu ambiente de descanso é fundamental, né? Traz paz, traz equilíbrio e é uma ótima dica. A dica número 2, que eu achei muito interessante, é saiba dizer não. Quando tu não tá à vontade, tu tá vendo que aquilo não vai te fazer bem e tudo mais, e às vezes pra te não magoar aquela pessoa que tá te convidando pra alguma coisa, enfim, ou até por vergonha daquilo que tu tá sentindo, tu acaba fazendo algo que tu não quer, e aí pode ser um gatilho pra uma crise que podia ter sido evitada. Então, se tu não tá confortável com a situação, diz não. Diz que tu não quer, diz que tu não pode, não tá afim e não faz. A dica número 3 é pratique atividade física. Bom, essa dica é pra todo mundo, né? Ansiosos e não ansiosos. Todo mundo tem que praticar atividade física, mas pra quem tem ansiedade, colocar tua energia numa atividade física é incrível, fundamental, né? Pode ser qualquer coisa, mexe teu corpo, faça o que tu acha melhor, dança, faz academia, caminha, corre, sei lá. Faz qualquer coisa. Número 4, a dica é pense nas... Isso eu achei muito legal. Pense nas tarefas que tu tem que fazer durante o teu dia, pra no final dele te sentir feliz. O que acontece? As pessoas ansiosas, elas não conseguem, muitas vezes, cumprir aquilo que ela quer fazer, porque acaba se perdendo nos pensamentos. E aí, chega no final do dia, vem aquela sensação gigante de frustração por não ter conseguido fazer coisas que tu queria ter feito. Então, a dica é, faça uma pequena lista ali de itens, de 2 ou 3 coisas que tu precisa fazer naquele dia para chegar no final dele satisfeito e deixe eles assim relacionados pertinho de ti para que tu olhe ali e diga, eu preciso fazer isso aqui. E aí, no final do dia, tu tá com a tua vida organizada e tá feliz, tranquilo. E a dica número 5, que eu achei sensacional, é assuma responsabilidade sobre alguma coisa. Não precisa ser algo gigante, mas assim, uma pequena ação voluntária, um animal de estimação. Negócio é tu colocar a tua energia voltada para algo que não é tu. Já dizia minha sábia mamãe, mente vazia, oficina do ele mesmo, do inimiguinho. Então, ocupa a tua cabeça quando tu tiver direcionado a uma tarefa que não é sobre ti, é pra ajudar o outro, é pra cuidar um animal, enfim, tu vai estar gastando tua energia ali, não vai estar pensando bobagem e vai estar tudo certo. Ok? Essas foram as 5 dicas que eu li, eu achei ótimo. Então, se ocupe, se cuide, se ame, tá certo? E vindo para um lado mais espiritual, que é uma realidade minha, é uma opinião pessoal minha, talvez não seja a tua realidade, mas é algo também a se pensar. Eu acredito num Deus e eu acredito na sua palavra que está na nossa maravilhosa Bíblia. E aqui fala sobre tudo da tua vida, tudo da vida da gente tem alguma coisa escrita na Bíblia, inclusive ansiedade. Existem diversas situações que falam sobre ansiedade, não sejam ansiosos, enfim. E tem uma palavra que eu vou ler pra vocês, se me permitem. Me permitem? Eu escutei que você me permite, então eu vou ler. Que eu gosto muito, que é sobre ansiedade. Já estamos 15 minutos de vídeo. Vou ler aqui para terminar, certo? Que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quer dizer o quê? Descanse. Descanse no Senhor, né? Entregue, faça oração, peça, né? Ao Senhor, me livra dessa ansiedade, não quero ser dependente disso, não aceito ser dependente disso, que com certeza Ele vai te escutar e vai te encher de paz e de graça, que é magnífica. E para toda pessoa, principalmente para ansiosa, paz de espírito é fundamental, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostaram, né? Deixe seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilhe com um amigo. Um beijo e até o próximo vídeo.